Olá! Nós leitores temos fases, não é mesmo? De vez em quando eu falo isso aqui no canal. E no momento eu estou na fase das histórias de terror. Mas eu queria algo um pouco diferente. Então procurei livros escritos por autores ou autoras nacionais. Então já há algum tempo eu venho me deparando com O Vilarejo, de Rafael Montes, publicado pela Suma de Letras, que é um selo da editora Objetivo. Mas assim, o livro ele custava em torno de R$ 30. Então não fazendo nenhum juízo em relação ao trabalho do autor, à qualidade da impressão, a todo o processo editorial, mas sim em relação ao meu próprio bolso, eu não comprava o livro até que surgiu a oportunidade de adquirir por R$ 16,90. Então pronto, perfeito. Ele cumpre exatamente a minha pretensão de leitor, que é passar um final de semana lendo um livro pequeno, um livro de em torno de 90, 92 páginas, e me divertindo bastante com essas histórias que às vezes nos fazem dormir com a luz acesa. Bom, antes de falar do livro em si, da história, vai aqui um aviso de amigo. Evite folheá-lo, porque ele possui algumas ilustrações, então você segure a sua curiosidade, porque essas ilustrações participam ativamente da narrativa e podem revelar fatos assim que vão estragar a surpresa do conto. Porque assim, são 7 contos que trabalham a ideia dos 7 pecados capitais. Inclusive, a última história, que é o Pós-Fácil, ela possui uma ilustração que fecha com chave de ouro o livro. Então, evite folhear esse livro aqui assim, leia direitinho, seguindo a ordem. Apesar de aparentar serem contos fechados, eles se relacionam muito entre si. Porque o que são esses contos? Tudo se passa em um vilarejo bem isolado, neva, então muito frio, aparentemente no século passado, talvez há 100 anos, um pouco mais, um pouco menos, não fica bem claro. E esse vilarejo possui uma população que nós podemos pensar o seguinte: imagine um lago congelado com uma fina camada de gelo. Essa camada de gelo é a civilização, é a civilidade, são os bons costumes, as boas relações. Só que por debaixo dessa fina camada de gelo tem um lago escuro e tenebroso, que são as paixões humanas, aqui representadas pelos 7 pecados. Então, de forma muito fácil, essa camada frágil de consciência, de bons costumes, de civilização, essa fina camada de gelo pode romper e você vai mergulhar em um mundo de horror, de inveja, de ganância, de assassinato, enfim, as paixões humanas mais sórdidas se convulsionam por debaixo do verniz de civilização contido aqui neste livro. Então, sensacional essas 7 histórias, que tem no capítulo o nome de um demônio que representa o pecado capital. Assim, os demônios aqui em si, eles são apenas uma metáfora para demonstrar qual o pecado que trata o conto, porque eles não participam ativamente da história, talvez. Mas o que ele representa mesmo são as nossas paixões mais sórdidas, mais rasteiras, aquelas paixões muitas vezes que são até cotidianas, né? Como a inveja, como a gula, a preguiça, que aparentemente não são tão danosas, mas que nesses contos levam a consequências aterrorizantes. O primeiro conto, ele trata da gula. Esse pecado é um pecado bem bacana, né? Eu gosto bastante de comer, mas aqui, como eu falei, algo que parece tão simples, algo que não causa mal nenhum às pessoas, ou pelo menos não tem consequências muito drásticas. Nessas histórias, cada um desse pecado mostra a sua face mais horrenda. Agora, neste vilarejo, estão todos passando uma fome terrível, porque aquela região muito fria, com uma nevasca assim, constantes, um inverno muito rigoroso, está ocorrendo também, para terminar de causar mais problemas, uma guerra civil. Então esse vilarejo ele ficou isolado. Então não se chega a suprimentos, a caça praticamente desapareceu devido ao frio, e as pessoas estão passando muita fome.
Interessante que a personagem desse conto acaba desenvolvendo, nos mostrando informações sobre o destino final de outros personagens que vão aparecer em histórias posteriores. Só que isso não atrapalha. É até interessante que você começa a pensar assim, como tal personagem chegou àquele final. Porque você vai ler sobre eles mais à frente, e estão em determinado momento da vida até tranquilo, passando por situações até assim como direi, de prosperidade, ou até de alegria. Só que devido ao primeiro conto, que já relata o que acontece a alguns deles, você sabe que tal personagem terá um fim trágico. Mas como que as coisas se encaminharam nessa direção? Então, são contos independentes, mas eles estão muito interligados. E este primeiro nos mostra alguns personagens e seus destinos. E isso amarra bem a história e aguça bastante a nossa curiosidade. Então esse primeiro conto, tratando da gula, é muito bacana e ainda abre um leque de informações que faz com que a gente leia avidamente cada história que está por chegar. Após o conto A Gula, nós temos um verdadeiro desfile de horror proporcionado pelos demais pecados capitais. Temos a inveja, uma história extremamente bem escrita. Temos também a soberba, logo depois vemos a luxúria, e assim vão os demais pecados capitais, mostrando o que há de pior no ser humano. Seja ele despertado pela fome, pela miséria, por um lugar ermo, isolado, mergulhado no frio e no terror, seja proporcionado por forças sobrenaturais que parecem caminhar naquele vilarejo ali. As histórias, elas, como eu falei no início, elas são relativamente independentes, mas na verdade possuem uma interligação profunda. Os personagens que são apresentados em determinado conto, por exemplo, na luxúria, ele vai aparecer em outro conto lá na frente. Pontas soltas encontram explicações, tudo fica bem amarrado num verdadeiro pacote de dor, morte e destruição. Nada fica por explicar e tudo tem um sentido absurdo. É um livro sensacional. Até o prefácio, que começa a explicar a origem do livro, encerra-se de forma primorosa no pós-fácio, que eu falei no início, para você não olhar, porque tem uma ilustração aqui que ela é essencial para a compreensão de todo o livro e uma espécie de explicação de onde essas histórias surgiram. É realmente fantástico. O Rafael Monte escreve muito bem, tem uma imaginação incrível e um senso de ordem, de narrativa assim absurda. Eu até estou querendo conhecer os outros livros dele, parece que ele tem mais 4 publicações, mas esse aqui supriu todos os meus desejos de passar algumas noites com a luz acesa após a leitura de O Vilarejo. Então, essa é a minha dica de terror de hoje para vocês. Se curtiram, então, deem o seu joinha, falem com seus amigos, ajudem o Degustação Literária a crescer e até o próximo vídeo, pessoal. Bons sonhos!